Bom dia, irmãos. Estamos iniciando o culto dessa manhã, estudo da Escola Bíblica, estudo 3 da revista da EBD, Não as Obras, Sim a Graça. Vamos estudar a palavra do Senhor no livro de Efésios. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua participação, que você possa aprender junto comigo e possamos aprender da palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus por estarmos juntos nessa manhã. Eu gostaria de ler o texto bíblico, Efésios 2, verso 8 e verso 9. Hoje, 19 de abril de 2020, terceiro estudo que nós vamos fazer sobre a sequência do Evangelho de Jesus Cristo pregado pelo apóstolo Paulo, aquilo que nós estamos aprendendo. O estudo de hoje, não as obras, sim a graça. Então o texto diz, Efésios 2, 8 e 9. Por ti, pela graça, sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos falar com Deus para nós começarmos o nosso estudo nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, te agradeço por te estamos na tua casa para cultuar o teu nome, através do estudo da Escola Bíblica. Pedimos ao Senhor, te abençoe aquele que nos ouve e onde chegar essa palavra. E abençoe a minha vida, da minha esposa que está aqui comigo, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio de falar com o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje é domingo. Domingo é o dia do Senhor, nós sabemos disso. Como crentes e crentes que creem no Deus que domina todas as coisas, e como nós falamos no estudo de quinta-feira, tem tudo sob o seu controle, todos os dias são dias do Senhor. Mas o domingo é o dia que nós tiramos para estudar a palavra, o dia que nós tiramos para ter mais contato com as coisas de Deus, e nós trabalhamos normalmente, como cristãos que somos, o domingo para o Senhor. E nessa manhã estamos aqui na igreja, na primeira igreja batista de Cardoso, fazendo esse culto online para os irmãos participarem conosco. Estudo 3, lição da EBD desse trimestre, falando sobre a vida do apóstolo Paulo e as raízes fincadas do Evangelho em toda a parte onde ele foi. E onde nós hoje estamos indo e onde nós também recebemos essa palavra. O tema, não as obras, sim a graça, traz para nós, no tempo atual, uma controvérsia bastante interessante. Dois pontos bastante antagônicos. Enquanto algumas doutrinas e algumas linhas de pensamento pregam muito que as obras é o caminho para a salvação, nós que acreditamos em Jesus Cristo, que lemos a palavra de Deus, interpretamos e entendemos que as obras são feitas pelos salvos do Senhor Jesus. Ela não coloca e não ajuda em nada a salvação de uma pessoa. A salvação é pela graça de Deus. E uma coisa interessante, irmãos, que nem a fé pode te salvar por si só. Nós vamos estudar isso hoje. Se você tiver a fé na condição errada, da forma errada, a sua fé não vai poder te salvar. É triste dizer isso, porque nós vamos trazer texto bíblico e fatos que nos comprovam que a fé, ela não vai poder nos salvar se não houver a graça de Deus sobre nós. Se não houvesse a graça de Deus. Que Deus então abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Irmã Naira, seja bem-vinda, irmã Edeilza Medeiros, seja bem-vindo, alegria estarmos juntos nessa manhã mais uma vez. Diz assim então a revista que nós temos em mãos, a revista Palavra e Vida, que fala sobre a vida de Paulo. Se você quiser, me envie uma mensagem, eu posso enviar ela na forma digital. Nós temos essa revista sem custo nenhum, o objetivo é estudarmos juntos. Não as obras, sim a graça, diz assim a introdução. Uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei, a Torá. Irmão João Batista, Deus te abençoe, com certeza irmão Silane, a sua família, alegria estarmos juntos, irmã Arlene também conosco. A lei e o sistema do Antigo Testamento se aproximar de Deus e a graça mostrado no Novo Testamento. Amados, nós temos visto, e isso tem assustado o pastor Jales e com certeza qualquer pastor cristão que entende Jesus Cristo como o nosso Deus. Maldiné, Deus te abençoe, que alegria estarmos juntos nessa manhã. Abençoe a sua família também. Algumas seitas evangélicas
diz ainda o estudo, confusas misturam lei e graça, e outras mais confusas pregam a lei como essencial para a graça, para a salvação. Amados, nós temos vivido um tempo em que todos têm voz, e graças a Deus por isso. Essa é a parte boa da democracia, do direito à palavra, mas isso também traz consigo, irmão Mateus, nosso missionário abençoado, Deus te abençoe, isso traz consigo alguns grandes problemas. O primeiro grande problema é de quando você fala tudo o que você quer, muitas vezes você fala o que você não sabe. Você fala e você impõe ou coloca a sua opinião, muitas vezes, sem ouvir o seu entorno, sem talvez buscar mais conhecimento. E depois de você falar, dependendo do nível em que você se encontra, a sua palavra ganha uma autoridade. E ela cria problema, cria dificuldade aonde ela vai. Nós temos visto isso em algumas linhas doutrinárias e algumas religiões, vamos dizer assim, mas mais seitas, que têm pregado coisas que Jesus não ensinou. Olha só, elas misturam a lei e a graça. Algumas seitas têm feito isso, pegam coisas do Velho Testamento, trazem para o Novo. Irmãos, nós não estamos falando aqui de dízimo, porque o dízimo está no Novo Testamento. Mas o dízimo também não vai te salvar por si só. Então não confunda isso como, por exemplo, pastor, então você é contra o dízimo? De jeito nenhum. O dízimo sustenta o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, financeiramente. Sustenta a igreja. Eu não estou indo contra o dízimo porque eu concordo com o dízimo e sou dizimista. Assim como qualquer membro salvo no Senhor Jesus, ele é dizimista. Porque o dízimo também está no Novo Testamento. O que nós estamos falando é trazer do Velho Testamento, da lei, aquilo que não tem poder para a graça, diante da graça de Jesus. Carla, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Nós precisamos então começar a nos atentar, porque muitas vezes nós estamos no caminho errado, estamos com um grupo errado e achamos que estamos fazendo certo, para uma tristeza nossa. Paulo, irmãos, está na introdução do estudo, era judeu ortodoxo, um fariseu profundamente imerso no ensino da lei. Ele foi um dos mais aplicados fariseus. Olha o que ele diz. E na minha nação, está dizendo o texto bíblico de Gálatas 2,14, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O apóstolo Paulo, irmão Francisco, que está chegando agora, Deus abençoe, seja bem-vindo. O apóstolo Paulo, amados, ele era um judeu ao extremo. Ele disse que para a idade dele ele excedia a muitos. Mas quando ele conheceu Jesus e entendeu a salvação pela graça, ele viu que não foi porque ele era um judeu, que ele cuidava das coisas de Deus, que ele foi salvo pela graça de Deus, mediante a sua fé. Claro, ele tem que acreditar, senão só a graça não vai salvar ninguém. O que salva é a graça mediante a fé, e o texto vai nos falar isso, e nós vamos estudar um pouco mais. Criado no mais rigoroso judaísmo, aprendera que a lei era o caminho da salvação. O apóstolo Paulo, então, irmãos, vinha de um legalismo que, pela lei, você era salvo. Essa é a introdução de hoje, mas ele reconheceu, não é assim. Mais tarde, na sua mais dura carta de Gálatas, ele disse que a circuncisão como rito religioso anulava a obra de Cristo. Gálatas 5, verso 1 e 2, diz assim o texto. Eu gostaria de ler com os irmãos. Gálatas 5, verso 1 e verso 2. Olha que texto importante para nós nessa manhã, para caminharmos com o estudo da escola bíblica de hoje. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Irmãos, vocês imaginem que Jesus Cristo ia investir em nos libertar para continuarmos presos, continuarmos amarrados ao legalismo? Isso é impossível. Gálatas 5, verso 1 e 2, diz o texto: permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Interessante, irmãos, que algumas pessoas que acham que têm toda a liberdade para fazerem o que puderem, o que quiserem, são viciados em bebida, são viciados em cigarro. Marceloni Marinho, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Estão presos a rotinas que o mundo tem imposto a nós. Alguns amados. Então o texto nos diz, está funcionando? Então vamos voltar. Então, continuando, amados, o texto vai nos dizer assim, olha, mais tarde, na sua mais dura
carta, que é Gálatas, ele disse que a circuncisão, como rito religioso, anulava a obra de Cristo. Ou seja, não podemos ter lei suplantando a graça. Não podemos. Cuidado com isso. Se você tem visto e tem entendido que é assim que deve funcionar, isso para nós é uma tristeza. E caminhando ainda na introdução e finalizando essa parte, continuamos nossa caminhada hoje, vendo como Paulo deu um sonoro não às obras da lei. Então, você está atrelado a Cristo, salvo em Jesus Cristo, pela graça mediante a fé, não é pela lei. Nada da lei faz com que você tenha a vida eterna. Não é porque você vai criar ou cumprir um ritual litúrgico, seja ele qual for. Não é porque você vai ser aquela pessoa que lê a Bíblia todos os anos, ou alguns até mais de uma vez. Não é porque você entrega o seu dízimo. Não é porque você participa dos cultos na igreja que você é salvo. Maneusa, Deus te abençoe, seja bem-vinda. A salvação é pela graça mediante a sua fé. Que Deus, então, nos abençoe assim. Continuando, o estudo 1, o ponto 1, uma busca inadequada. Quantas pessoas têm feito desta forma? Buscam se aproximar de Jesus, buscam estar perto de Jesus, mas pelo caminho errado. Filipenses capítulo 3, verso 9, vai nos dizer assim: e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Sabe, amados, Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Cristo Jesus. Não é a lei que fez Paulo conseguir entender e interpretar a fé. A salvação foi pela fé em Jesus, pela graça de Jesus, e aí ele teve então o entendimento de que não precisava mais fazer nenhum rito, nenhum ritual, nenhuma ação religiosa, que isso ia criar para ele uma salvação. Quando nós fazemos isso, nós estamos anulando, a Maneusa está falando, o sacrifício de Cristo, e é verdade. Quantas vezes nós achamos que podemos fazer... Interessante, irmãos, que às vezes nós vemos pessoas que vão, e crentes, e nós mesmos muitas vezes fazemos isso, vamos fazer uma boa ação e entregamos uma comida, uma doação, mas, irmãos, isso não vai nos fazer salvos. Isso é uma ação e uma obra, uma prática de um salvo. Um salvo, ele olha para quem precisa, ele quer ajudar. Como salvo em Jesus, eu olho para uma pessoa que está precisando da graça do Senhor e eu não faço nada? O apóstolo Paulo entendeu isso claramente. Diz mais o estudo no ponto 1, uma busca inadequada. Devemos dizer não às formas religiosas que criamos. Elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus. Interessante, irmãos, que as religiões, as doutrinas, elas estão, muitas delas, voltadas só para a vontade do líder. Pastor, como é que eu sei que isso é uma realidade? Quando eu vejo que não é a vontade de Deus, a Bíblia não confirma aquilo que está ali. Quando eu falo que eu sou cristão, eu não posso interpretar a minha base de fé no Velho Testamento. A Bíblia toda aponta para Jesus, eu não posso dizer diferente. Gênesis 2,15 começa mostrando isso. A mulher ia ter o filho e ia pisar a cabeça da serpente. E esse filho, nós sabemos, é Jesus. Mas a questão não é essa. O Velho Testamento aponta para Jesus, mas o Novo Testamento é o cristianismo. É Jesus crucificado para nos salvar. É a nossa crença ali no Novo Testamento. Então não preciso, irmãos, de festas judaicas. Eu não preciso de ornamentações do Velho Testamento para poder manter a minha vida de crente e para ter rituais. Senão eu vou ter que voltar lá na época de Moisés e vou também criar a ideia de que vou ter uma serpente para as pessoas levarem as suas necessidades a ela. E não é nada disso que Jesus Cristo nos ensina. Diz mais o texto. Ele considerava todo o sistema religioso como refúgio ou esterco, palavra dura, mais expressiva. Filipenses 3, de 4 a 8. Vamos ler a palavra de Deus. Filipenses 3, de 4 a 8. Vamos ver o que Deus vai falar para nós nessa manhã.
Olha só como é que diz o texto, Filipenses 3, de 4 até o 8. Diz assim o texto: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha só como continua o texto. Circuncidado ao oitavo. Amados, o apóstolo Paulo então vai fazer aqui uma declamação daquilo que ele era, daquilo que era a condição dele. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, ou seja, eu como homem achava que isso era vantagem. Ele continua dizendo: isso considerei por perda por Cristo Jesus. Quando nós nos tornamos cristãos, nós entendemos, interpretamos que a nossa condição, ela se torna diferente, ela se torna uma outra condição. Olha só como é que diz o verso 8, então, para finalizarmos. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Ou seja, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou em volta de mim, aquilo que eu faço em volta de mim, eu considero como refúgio. Sabe por quê? Porque eu sou cristão. Eu consigo entender melhor com Cristo. Eu não consigo ter a visão que eu tinha antes, que agora eu olho para Jesus e eu consigo entender que tudo isso que eu fazia é perda, não tem valor para com Cristo. Uma Aparecida está aqui conosco, Deus abençoe, seja bem-vinda. Amados, então nós precisamos interpretar e entender como é que nós estamos vendo a nossa busca para Deus, como é que nós estamos agindo e fazendo para buscar ao Senhor. Diz ainda nesse ponto 1, não pensemos que o Evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei, ninguém conseguiu cumpri-la, e aí ele viu que era impossível, arranjou outro método, ou seja, Deus errou. Algumas pessoas falam isso. Esses dias eu vi um líder religioso falando assim: Deus, o maior erro de Deus, o fracasso de Deus foi Jesus ir para a cruz. Eu fiquei pensando, amados, aquilo ali é o ápice do evangelho, do cristianismo. Jesus Cristo sem pecado, sem merecer, sem nenhuma maldade, sofrer por nós. Como é que nós vamos falar que isto está errado? Que é o fracasso de Deus? Comece a observar, quando um líder seu falar dessa forma, você fala assim: mas aonde está escrito isso na Bíblia? Ah, mas é que nós cremos também nesse livro aqui, ou naquele livro ali, ou nós cremos no que o fulano falou, no que o padre falou, no que o pastor falou, no que o líder falou. Aonde está na Bíblia? A Bíblia é a nossa base de crença. O apóstolo Paulo, irmãos, ele entendeu isso. Ele viu que Jesus, que Deus não errou. Deus apenas tinha a lei como transitória. Se eu não entender isso, eu vou dar valor à lei para a salvação. E a lei não tem valor para a salvação. Interessante esse ponto aqui. Nós vamos destacar alguma coisa ainda que eu gostaria de trazer para nós nessa manhã. Vejamos bem, quem dirige sabe disso e já passou por essa condição. Por que você não avança sinal? Você não avança sinal por duas coisas. Primeiro, porque tem um sinal vermelho, verde e amarelo. Quando está no vermelho, nós sabemos que é uma regra de trânsito que você não pode avançar. Mas, junto com isso, tem um outro problema. Se você avançar o sinal vermelho, o que acontece com você? Você é multado. Ou seja, a lei existe para te mostrar que há um erro, que você não pode cometer esse erro. Para que existe sinal de trânsito? Nas pequenas cidades não tem, dificilmente tem. Lá em Italva não tem, aqui em Cardoso não tem, em outras pequenas cidades não tem um sinal de trânsito, porque não há necessidade. Porque as pessoas, quando vão passar um cruzamento, normalmente, por ser pequeno e pouco trânsito, diminui a velocidade, interpreta. Numa cidade grande você não pode agir assim, porque as pessoas não fazem dessa forma, ou seja, precisa da lei para entender que você está cometendo algo errado. Era essa a ideia, transitório, mas nem em Jesus Cristo não é assim. A lei dizia:
façam isso e viverão. A graça diz, Jesus falando, eu fiz isso para que vocês vivam. Entendeu por quê? Que quando Jesus foi arrastado, Irmã Joselma Moreira, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Jesus foi arrastado para a crucificação, não tem erro nenhum, Deus não errou, pelo contrário, foi tudo a vontade e a misericórdia que Ele teve para conosco, de um sem pecado morrer por nós. Que glória para isso, que alegria, que Deus nos abençoe. Ponto 2, Cristo é o fim da lei, não confundam isso, Cristo é o fim da lei. A religião legalista, seja dos fariseus ou seitas atuais, meus amados, temos igrejas que têm caminhado a passos largos para se tornar seitas. Temos doutrinas caminhando a passos largos para ser uma seita do Velho Testamento, esquecendo o que Jesus fez por nós. Irmã Sandra, Deus te abençoe, seja bem-vindo. O Evangelho de Jesus Cristo, pregado por Paulo, enfatiza o que Deus fez, para que ninguém se envaideça por ter feito o que Deus o aceitasse. Efésios 2, 8 e 9, o texto base desta manhã do estudo, diz assim, Efésios 2, 8 e 9, nós acabamos de ler agora há pouco. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós. Sabe por quê? Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que merece. Olha, eu fiz tanta coisa para o reino, eu fiz tanta coisa para Deus. Isso me traz aquela ilustração que eu já contei aqui na igreja algumas vezes, que fala sobre um casal de missionários que foi evangelizar num país da África e ficou lá alguns anos. E quando veio, eles estavam chegando nos Estados Unidos e tinha muitas pessoas lá fora, tinha algumas pessoas soltando fogos de artifício, e quando aquele casal desceu, eles viram que não tinha mais ninguém. E aí ele olhou, foi observar mais na frente, o presidente dos Estados Unidos também estava ali, ou alguém importante deles, e recebeu aquela chegada, aquela festa, mas aquele casal não foi esperado por ninguém. O casal então caminha para a sua casa, pega um táxi, quando chega em casa também ninguém esperando aquele casal. Então o homem, aborrecido, chateado, ele fala com a sua esposa assim, olha, aí está o seu Deus, todo mundo festejando aquilo que nós participamos, que nós fizemos. Você viu ali na chegada do avião, ironizando aquela mulher. Nós chegamos em casa e olha só, ninguém está nos esperando, mas aquele homem lá estava sendo festejado. Nós dedicamos a nossa vida para falar do Evangelho, para anunciar Jesus lá na África. E chegamos aqui, ninguém vem nos abraçar, nos homenagear. Sabe, amados, aquele homem então sai de casa, vai para a rua, fica um tempo na rua, quando volta à tarde, aquela mulher que tinha ficado em oração, olha para ele e fala com ele, meu amor, não tinha ninguém nos esperando aqui, porque essa não é a nossa casa está lá no céu, e Jesus está nos esperando. Sabe, amados, nós precisamos interpretar dessa forma, de nada vale esse versículo 9, se nós colocarmos ele em prática, não de obras, para que ninguém se glorie, não é pelas obras que eu sou salvo, não é porque eu evangelizo muito, não é porque eu faço muitas coisas na igreja. A salvação é pela graça de Deus, mediante a nossa fé. Diz mais o texto. Cristo pôs fim ao valor da lei e se tornou a norma para nós. Jesus Cristo não esperava das pessoas nada em troca. Ele fazia e ia embora. Ele curava uma pessoa, abençoava uma casa, uma família e ia embora. Quem defende a lei sem zelo por Deus, mas sem entendimento, sabe, amados, precisamos entender. Tem tantas pessoas defendendo a lei, mas sem entendimento nenhum. Tem tido zelo pela lei de Deus, mas não entende que a lei é para ela nos mostrar o limite nosso. Precisamos então começar a fazer coisas que nós
temos entendimento sobre ela. Tem uma outra ilustração que eu acho muito interessante, que às vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. Eu sei que os irmãos conhecem um casulo de borboleta, e eu me lembro que isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com outras pessoas. Eu vi uma borboletinha sair daquele casulo, com aquela força, aquele sofrimento todo, eu achei que eu tinha que ajudar, fui lá e comecei a rasgar o casulo. Então a borboletinha acabou de sair. E quando ela saiu, para minha tristeza, meu espanto, ela caiu no chão. E aquela borboletinha com certeza morreu. Porque ela precisava fazer todo aquele esforço para sair daquele casulo e ter tenacidade nas suas asas, ter rigidez suficiente para voar e ser aquele inseto lindo que nós vemos. Vamos chamar Mendel, Deus te abençoe. Mas a minha ação, mesmo achando que estava certa, causou um dano errado, um dano àquela borboleta. Quantas vezes nós achamos que estamos zelando as coisas de Deus, mas estamos cometendo um erro, sem entendimento? Comece a buscar mais entendimento. O evangelho do reino substitui a lei. O evangelho de Jesus, ele substitui a lei. Nós precisamos interpretar isso. A lei não tem poder para salvar ninguém. Não é pela lei que você é salvo, mas Cristo tem. Quando você for falar de Jesus para alguém, fale do que ele fez pela graça e não pela lei. O legalismo leva à prática de boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo. É muito diferente. Pela graça, Jesus, mediante a minha fé nele, mas pela graça dele, pela coisa boa que ele quer fazer conosco. Mano Sinéia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Pela misericórdia dele para conosco. Não é por mim. Eu preciso começar a interpretar isso. Ponto 3 da lição de hoje. Salvos pela graça. Já estamos caminhando para o final. Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Interessante que eu também interpretava assim. Davi Contagem, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Amados, somos salvos pela graça por meio da fé. Às vezes a gente não lê o versículo todo, não interpreta tudo. Efésios 2, verso 8, vai dizer isso. Vamos ler novamente Efésios 2, 8, o texto base de hoje. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Amados, eu não sou salvo pela minha fé, porque eu posso ter a fé errada. E nós vamos falar sobre isso. Tem pessoas que têm fé em coisas erradas, em deuses errados. Uma vez, lá na igreja que eu fui pastor em Sabonete, e uma religião bastante de misticismo, bastante crenças em diversas formas de salvação, e eu preguei sobre isso, sobre você ter a fé da forma errada. Tem pessoas que acreditam, irmãos, em boi como salvador dele. Na Índia nós temos isso, em rato. No Brasil nós temos vários tipos de fé, pessoas que acreditam em tudo quanto é coisa. Mas a fé, se não for em Jesus, ela não tem valor. Ela não vai nos dar condição de salvação, porque a graça dele para conosco. Eu tenho que ter fé em Jesus, e a graça dele de ter morrido por nós é que nos dará a salvação. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se houvesse sem uma grama de graça, não seria salvo. Isso, amados, nos remete à bondade das pessoas. Não sei se vocês já se atentaram para isso. Você pode continuar fazendo bem, fazendo tudo de bom para uma pessoa, e ela continua não gostando de você. Já observou isso? Tem pessoas que você faz tudo por ela, e ela não gosta de você. Então não é pelo que você faz por ela que ela vai passar a gostar de você. É porque ela tem que querer. Por mais que você tente fazer, mas ela tem que querer. Se ela não quiser, por mais que você faça, ela não vai ter um bom relacionamento com você. Sabe, amados, a graça de Deus, sua bondade para conosco é a causa de tudo. Se Deus não fosse bom, se Deus não tivesse feito e passado por aquilo que, como eu disse há pouco, um líder religioso falou há dias, a vergonha de Deus, deixar Jesus morrer. Não, irmão, não foi vergonha, não. Ali é para mostrar a graça dele. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. João 3, 27.
Muita gente se orgulha de ter fé. É a religião legalista, que põe o foco no homem. Não sei se os irmãos já se atentaram para isso. Tem pessoas que têm colocado sua vida em rituais legalistas, em superstições, e, como disse a irmã Arlene, e constitui um obstáculo para a salvação. Sabe, amados, não crie para você obstáculos. O seu relacionamento é com Jesus. O sacerdote, ou seja, o pastor, o seu líder religioso, ele é um canal para te levar, te abençoar no seu relacionamento com Cristo, mas ele não é o caminho da salvação. O caminho é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você estiver passando por alguma dificuldade dessa forma, comece a ler a palavra de Deus mais. Comece a ler o Novo Testamento. Se você começar a interpretar que tem alguma coisa errada. Nós nos apropriamos da graça pela fé. Basta crer. O carcereiro de Filipos perguntou: Senhores, Atos 16, 30, que me é necessário para me salvar? Interessante, irmãos. O que é necessário para me salvar? Ele falou de uma forma até errada de dizer para me salvar, porque eu não tenho condição nenhuma de me salvar, mas para ser salvo, né? Uma tradução mais correta. O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí o apóstolo Paulo então vai falar: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Porque a graça já veio para nós, irmão, nós não estamos esperando mais. A graça de Jesus já veio para nós. Não há o que fazer, Deus já fez em Cristo, basta crer. Agora nós não estamos esperando mais a graça de Deus sobre nós, porque ela já veio. Não é fé na fé, como alguns parecem crer, dizendo que tem muita fé. É fé em Cristo. Pode-se ter uma tonelada de fé na pessoa errada, no Deus errado, no ídolo errado, na condição errada, na doutrina errada. E isso não vai valer de nada. É crer na pessoa certa, Jesus Cristo. A oferta de Deus pelo pecado. Irmã Cláudia Marques, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Amados, nós precisamos viver um tempo de sair fora dessa condição que nós temos visto, pessoas rejudaizando o Evangelho. Como diz o estudo, na página 25, caminhando para o final do ponto 3, a questão que a igreja resolveu no Atos 15. Nós estamos voltando e trazendo de volta para dentro da igreja. Ressurge a ação de alguns, empolgados pelos seus insights, e aí nós vemos líderes, irmãos, que agora são coach, são professores, mestres, tem os insights quer dizer pensamentos, ideias, e aí de gurus iluminados, e começam a dizer: olha, eu sou o líder, eu sou o apóstolo dessa doutrina. Esqueceu que o apostolado terminou ali no apóstolo Paulo. E aí, pastor Jales, você está fazendo uma crítica à doutrina A ou B? Não, irmãos. Eu estou dizendo que a Bíblia tem que ser seguida por aqueles que dizem que seguem ela. Devemos dar um sonoro não às obras da lei e um entusiástico sim à graça de Jesus por ter morrido por nós. Não somos judeus, irmãos, nós somos cristãos. Não confundam isso. Nós não somos judeus, não estamos vivendo o Velho Testamento. Diz mais o estudo: nosso monte não é o Sião, não é o Sinai, mas o Calvário. E do Calvário não vem essa declaração: verdadeiramente, lembra o que o soldado disse quando Jesus expirou? Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Precisamos reconhecer Jesus como filho de Deus e mais nada. Isso vai começar a nos fazer dar frutos bons. Eu vou começar a querer participar do batismo, porque eu falo assim: eu quero mostrar para a comunidade que eu vivo que eu sou uma nova criatura. Eu vou começar a falar assim: eu tenho que entregar e devolver a Deus o dízimo para sustentar a igreja, eu tenho que ajudar na obra de Deus, eu tenho que fazer visita, eu tenho que ser cooperador do reino, mas eu preciso ser salvo. Tem pessoas que não são salvas, estão achando que por serem cooperadores vão ganhar salvação, e não é isso. Os cooperadores têm que ser salvos primeiro. Não é pela boa ação que você vai ser salvo. Tome cuidado com isso. Amados, concluindo a palavra desta manhã, para pensar e agir na nossa revista. Se você não tem a revista e quiser, eu posso te enviar via digital. Irmã Rose, Edmar, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Prazer estarmos juntos. Diz assim então, o ponto 1
pensar agir. Somos salvos pela graça, não pela lei. Porquanto pela graça, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Eu não sou justificado diante de Deus pela lei. Pois o que vem da lei é o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, lembra da lei de trânsito que eu falei? Eu não avanço um sinal, porque eu sei que o vermelho diz que eu tenho que parar. E se eu avançar, eu tomo uma multa. Olha só, é lei, é o conhecimento da lei. Mas pela graça não é isso. 2, somos salvos pela graça, por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus. Amados, eu posso ter a fé no Deus errado. Eu posso ter a fé na condição errada. Eu posso ter a fé no dinheiro. Tem pessoas, Jesus falou sobre isso, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas pessoas se perdem porque amam o dinheiro acima de tudo? Nós não podemos fazer isso. O Luciné colocou aqui um coraçãozinho com o globo rodando, circulando. Assim nós devemos fazer. O salvo quer que todos conheçam Jesus e recebam Jesus. Gerson, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Bom estarmos juntos nessa manhã. Amados, é a graça de Deus que nos oferece e nós devemos nos apossar pela fé. O terceiro, pensar e agir, para concluirmos. Nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. Amados, quando você começar a achar que você é alguma coisa, se Deus cessar o seu respirar, você vai entender que você não é nada. Há dias atrás eu vi uma reportagem de um homem que foi curado do Covid-19. Eu não sei se ele é evangélico, não entrei muito no detalhe. Mas ele disse o seguinte: olha, eu fico pensando que nós temos que comprar um aparelho para nos ajudar a respirar. E no hospital que ele estava, ou onde ele estava, me parece que o preço foi R$16.000 daquele aparelho que ele ficou usando. Não sei se foi particular, não sei muito bem os detalhes. Só que ele concluiu assim: mas nós temos o ar para respirarmos todos os dias e esquecemos de agradecer a Deus. Se Deus tirar o seu ar, não tem aparelho que vai resolver para você. Creia nisso. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que você consiga entender que é não as obras e sim a graça. Nós vamos orar agora mais uma vez. Feche os seus olhos. Leva no seu coração. O irmão Francisco vai estar tocando um hino para nós. Está tocando um louvor. E nós vamos estar com o violão aqui. Vai só estar ao som do violão. Nós vamos estar finalizando o estudo dessa manhã. No próximo domingo vamos estar aqui com o estudo 4. Se você quiser participar conosco, o Cristo Cósmico, vamos fazer a lição número 4, dia 26 de abril, na semana que vem. Venha participar conosco. Hoje nós estamos finalizando o estudo 3. Eu digo para os irmãos que não perca o seu tempo com aquilo que não te soma e te junta a Deus. Não as obras. Não pense que as obras vão te salvar. Quando você quiser fazer alguma coisa de bom para alguém, faça. Mas primeiro, aceite Jesus. Primeiro, cuide da sua vida. Primeiro, sim, a graça de Deus. Nós vamos estar louvando. Enquanto nós estivermos louvando, preste atenção no que Deus está falando para você. Lázaro Augusto, pastor Lázaro, Deus te abençoe. Um grande servo de Deus que muito me abençoou. Alegria estarmos juntos. Amados, sim, a graça de Deus. Sim, a graça de Deus, não as obras. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por ti nesta manhã. Falamos com o Senhor. Não as obras, sim a graça. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Nós queremos cada vez mais aumentar a nossa fé no Senhor. Mas por ti sabemos que a graça do Senhor o levou para a cruz em nosso lugar. Obrigado, Pai. Abençoe o restante desse domingo. Que à noite, às 19 horas, possamos estar juntos novamente para caminharmos no conhecimento da Tua Palavra. Abençoe quem nos ouve, aonde chegar esta palavra. Que nós possamos ser cuidados pelo Senhor. Que esse estudo possa ser bênção onde ele for feito. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia para conosco. Tua graça é maravilhosa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Do teu rio, Senhor, esse hino que nós estamos
Estamos louvando ao Sacia Senhor. minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Beber da fonte Fonte de de águas Jesus, da graça dele, pela fé, receber a Tu és salvação. a fonte, Que Senhor. você possa receber dessa fonte de Jesus. Que Deus te Quero abençoe. beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Que Deus te abençoe. Tu és a fonte, Deus te abençoe. Senhor. Amém.